Essa mancha solar, né, que surgiu, ela está sendo monitorada. Obviamente que ela está se dissolvendo, né? Eu não sei como é que está o andamento dela atualmente, mas essa mancha aí ela chamou bastante atenção porque ela atingiu uma proporção assim bastante grande, né? Ela chegou a ter aí 4 vezes o tamanho da Terra e ela chegou a lançar flares, né? O flare ele é uma rajada de partículas carregadas que saem do Sol através dessas manchas e provocou no mês passado, não ela, mas uma que estava perto dela, que estava com atividade maior, embora ela fosse menor, um pico de radiação que chegou a causar blackouts em aparelhos de telecomunicação na região norte do planeta e em alguns locais aqui também da região sul do nosso planeta, inclusive aqui no nosso país. Essa mancha ela chegou a ficar tão grande que dava para ver ela a olho nu. Óbvio que com as devidas com as devidas proteções que você tem que usar para observar o Sol, né? Você usando um filtro solar para observar ele, você conseguia ver sem o uso de instrumentos astronômicos. Essas manchas, elas são atividades na superfície fotosférica do Sol, que dá para você, na região do visível, e elas têm uma certa dinâmica, elas crescem, elas diminuem, elas surgem, se dividem em várias e depois desaparecem. Essas manchas elas estão relacionadas ao pico de atividade solar, que tem um ciclo de 11 anos, né? Então essas manchas elas aumentam em quantidade e diminuem em um ciclo de 11 anos, e a gente tem uma preocupação maior em monitorar esse tipo de fenômeno, porque a gente está chegando próximo do máximo de atividade solar que a gente, desse ciclo de 11 anos. Está programado para final de 2024, início de 2025, né? Pode ser até se antecipar para o ano de 2024 completamente ou atrasar um pouco para o ano de 2025, né? Então, a partir do ano que vem, a gente vai ver um aumento nessa atividade, né? Aumento de manchas solares ao redor do Sol e o aumento de atividade desse tipo de fenômeno característico. No início do ano, inclusive, né, no mês de janeiro, teve também um blackout de rádio, pelo menos nas telecomunicações de ondas longas, né, inclusive de rádio amador, causada por uma emissão de radiação dessa vinda do Sol. Essas manchas escuras, né, elas foram descobertas por Galileu há 400 anos atrás e elas elas foram vistas pela primeira vez através da luneta de Galileu, e a primeira vez eu acho que chamou a atenção para ter algum tipo de impacto, né, alguma relação de impacto entre essas manchas e alguma atividade aqui na Terra, foi no ano de 1859 com o evento de Carrington, né, que foi, digamos assim, a maior tempestade solar já registrada pela humanidade, onde a aurora boreal foi vista em quase todo o planeta. Naquela época, só o que tinha de aparelhos eletrônicos era as redes de telégrafo. Hoje, um evento como esse, que aconteceu em 1859, seria muito mais prejudicial para a nossa tecnologia. Esse tipo de evento não tem impacto na nossa vida, digamos assim, biológica em si, né? Ou seja, não vai causar nenhum dano biologicamente falando. Mas na nossa tecnologia, aí sim o negócio seria bem complicado. E, por consequência, aí sim causaria um impacto na sociedade humana como um todo, porque agora, né, no século XXI, a humanidade está totalmente dependente da eletricidade, né, da energia. Veja que todo o nosso estilo de vida é baseado na dependência de maquinários que funcionam com energia elétrica. Então, você tem distribuição de água, distribuição de comida, produção de remédio, produção de energia,
até mesmo a dos combustíveis fósseis, né, que é diesel, gasolina e seus derivados, tudo isso depende de maquinários que funcionam à base de eletricidade. E essas manchas, quando elas irrompem, né, porque elas têm um forte campo magnético, é onde a atividade solar é mais intensa ali naquela região, né, e quando elas irrompem, elas mandam uma rajada de partículas extremamente carregadas que consegue ultrapassar o nosso campo magnético quando vem em grande intensidade e pode energizar aparelhos eletrônicos aqui na Terra. Então, um evento de intensidade proporcionalmente grande, como o desse de 1800, pode derrubar toda a nossa infraestrutura em escala planetária. E aí, como a humanidade é dependente disso, até mesmo a nossa produção de alimento, então podemos prever aí um grande desastre pelos próximos anos se a gente não monitorar esse tipo de atividade. Ô Alexandre, é claro que os cientistas estão monitorando. Numa eventual tempestade de proporções assim catastróficas, nós teríamos tempo suficiente entre o sair do Sol e chegar dos raios essa tempestade, do sair do Sol e chegar aqui na Terra? Daria tempo da gente se preparar, fazer alguma coisa? Quanto tempo demoraria para os efeitos da tempestade atingir o nosso planeta? Terceira pergunta, tem alguma, hoje no mundo, tem alguma tecnologia que possa nos proteger disso? A gente tem alguns sistemas de prevenção, né, usando atualmente, né, saiu recentemente, né, como visto na matéria, de incluir a inteligência artificial e ela pegar todo o escopo de dados que a gente tem de anos de monitoramento solar da sua atividade e tentar prever digamos assim, um clima solar, né? Ou seja, uma previsão do tempo solar, né? E, inclusive, o nome é esse mesmo, né? Que é clima solar. Você tentar prever, através de dados de monitoramento, o que pode acontecer no Sol. Bom, esse tipo de inteligência, né, que ela foi abarcada com os dados que a gente tem hoje sobre o Sol de vários anos, daria uma previsão de meia hora. Eu já vi alguns artigos mostrando que nos dariam até 24 horas de antecedência para o impacto com esse tipo de fenômeno, né? Então, a gente tem aí pouquíssimo tempo, né? Então, só daria aí para, digamos assim, salvaguardar as principais infraestruturas, né? Os setores principais de fornecimento de energia elétrica, como hidrelétricas, usinas nucleares, né? Estações de transmissão, né? Mas esses menores, como, por exemplo, transformadores em cidades, né? Até mesmo a própria bateria do seu celular, isso aí não daria para desligar, não daria para avisar toda a humanidade ao mesmo tempo, mas pelo menos salvaguardando os principais pontos, né, as principais infraestruturas de abastecimento da humanidade, daria para reduzir ou minimizar os danos que poderiam vir a ser causados na nossa tecnologia. Ô Alexandre, você falando, eu automaticamente lembrei do filme 2012, né, em que o Sol, né, as rajadas que vinham do Sol praticamente invisíveis, eles aqueceram o núcleo da Terra, que derreteu lá e causou aquela destruição toda no filme 2012. Isso pode acontecer na vida real, de fato? Não naquela escala do filme, mas saiu um artigo recentemente que tem uma relação desses picos de emissão de radiação com o aumento da atividade sísmica do nosso planeta. Esse grupo de físicos pegaram dados antigos em que houve ejeção de radiação e veio diretamente na nossa direção, com relação de aumento de atividades vulcânicas ou até mesmo de terremotos, com até aí 24 horas depois de sermos atingidos. Inclusive, você teve aí, né, o aumento de atividades. Você viu notícias aí que o vulcão, que eu não sei pronunciar o nome, né, que é lá no México,
entrou em atividade, um lá na Itália também entrou em atividade. Semana passada, o Anakri Krakatoa, né, lá na Indonésia, também entrou em atividade. E isso ocorreu 24 horas, no mínimo, 24 horas depois da gente ter sido atingido pelo URX, né, que é um pico de radiação de raio-x emitida por essas manchas, né, advinda dessas manchas. Então, existe um estudo, mas ainda está sendo desenvolvido, mas nada que chegue, até onde sabemos, né, nada que chegue nessas escalas como no filme 2012. Muito bem. Alexandre, uma pergunta, foge um pouquinho do que a gente está falando, na verdade, mas tem a ver com o Sol. Você já falou sobre isso há uns meses atrás, mas uma pessoa me perguntou aqui, já que o rapaz está falando em Sol, qual a explicação que se dá porque o Sol não consegue iluminar o restante do universo, né? Tem só a bola de fogo lá, e a gente vê toda a escuridão ao redor do Sol. Por que é que o Sol não ilumina tudo fica clarinho, como se fosse um dia, Alexandre? Bom, a impressão que a gente tem de claridade quando o Sol atinge digamos assim, a parte dia, né, do nosso planeta, né? Essa luminosidade que a gente tem aqui na parte iluminada pelo Sol é mais devido também à atmosfera da Terra. E quando os raios do Sol incidem sobre a atmosfera, eles são espalhados em todas as direções. Então, eles são absorvidos, reabsorvidos e refletidos. Então, aumenta digamos assim, no lumens, né, na quantidade de lumens que você consegue enxergar aqui. Inclusive, é por isso que a gente consegue enxergar a cor no céu, né, devido à nossa atmosfera. Mas quando você sai para fora, né, essa radiação ela se espalha em todas as direções e não tem nada no meio, né, entre o observador e a fonte luminosa que é o Sol, para ocorrer esse fenômeno. Então você vê o céu de cor negra, né? E como a radiação luminosa, né, ou seja, o brilho, ele cai com o quadrado da distância, o que isso quer dizer? Ou seja, digamos o seguinte, que se você está perto de uma fonte luminosa a 1 metro de distância, a intensidade daquela luz digamos assim, X, né? Então, se você dobra a distância, o brilho dela para você cai com o valor do quadrado. Ou seja, se você dobra, a intensidade luminosa cai 4 vezes. Se você quadruplica, a intensidade luminosa cai 16 vezes. Se você aumenta a distância em 8 vezes, cai em 64, e assim vai. Então, quanto mais distante você ficar do Sol, com menor intensidade você vai ver ele. É por essa razão que ele não consegue iluminar todo o universo. Até porque o universo é gigantesco demais em comparação com a proporção do tamanho do Sol, né? Você vê que a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas, a maioria delas bem mais do que o Sol, e mesmo assim o universo é completamente escuro. Inclusive é um paradoxo, né, que é chamado paradoxo de Olbers, que se a resposta para o tamanho do universo for que o universo é infinito, então deveriam haver infinitas estrelas. E se existem infinitas estrelas, então por que o céu não é tão brilhante de dia quanto é de noite? Muito bem. Para finalizar, faltando 5 minutinhos para acabar o programa, saiu recentemente uma pesquisa, né, uma descoberta, né, da ciência, de um objeto 10 milhões de vezes mais brilhante do que o Sol. É algo assim que não tem nem como uma coitada da minha mente conseguir computar uma coisa dessa. É um Sol 10 milhões de vezes maior do que o nosso Sol ou outra coisa, o Alexandre? Esse artigo ele está se referindo a um tipo de objeto específico que eles achavam que esse tipo de luminosidade desses objetos, são vários, né? Eles têm aí 10 milhões, chegam até 20 milhões de vezes mais brilhantes. Antigamente se pensava que isso só podia ser provocado por queda de material gasoso em volta de um buraco negro. Então, a energia que era produzida nesse espiralar dessa matéria ao redor do buraco negro provocava essa quantidade de radiação. Mas esse objeto em específico, ele não é um buraco negro, que, para surpresa dos cientistas, né,
é uma estrela de nêutrons, que é um outro objeto também extremamente massivo, que é produzido por um fenômeno igual ao que produz um buraco negro de massa estelar, que é uma estrela de nêutrons que ela tem fortes campos magnéticos. Esse objeto em específico, ele está orbitando uma estrela, que ela é maior do que o Sol, e ele está roubando matéria dessa estrela, conforme os dois vão girando um ao redor do outro. E a quantidade de matéria que ele rouba é equivalente a 1,5 vezes o peso da Terra por ano que ele vai roubando. Então, esse material que está caindo nessa estrela de nêutrons, que está interagindo com esse campo magnético forte que ela tem, esses tipos de estrelas, eles têm campos magnéticos da ordem de milhões de vezes maiores do que o campo magnético mais forte já produzido aqui na Terra, é que provoca essa emissão de grande intensidade de radiação. Mas essa radiação, né, no artigo, ela não é luminosa, ela não é no espectro visível, né? Porque para a física, né, ou seja, na área da física, da astrofísica, quando a gente está falando em luz, a gente não está só falando em luz visível, a gente está falando de infravermelho, ultravioleta, raio-x, raios gama, onda de rádio, micro-ondas, tudo isso pode ser considerado como sinônimo para a luz. Então, essa radiação que ele emite com 10 milhões de vezes mais intensidade que o Sol é nos raios-x. Então, esse objeto emite 10 milhões de vezes mais radiação em raio-x do que o próprio Sol produz. E isso é interessante porque um objeto assim, ele não poderia, pelo conhecimento que a gente tem hoje, ele não poderia existir porque essa intensidade, né, para o tamanho dele, né, faria ele evaporar.